Bom dia a todos, agradecer a presença de todos aqui. Eu vou falar sobre o dever da vítima de mitigar o próprio dano, que também é conhecido, né, no direito brasileiro como o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. Mas eu prefiro utilizar o dever da vítima de mitigar o próprio dano, né, utilizar essa denominação, essa teoria, porque falar em credor em prejuízo dá muito uma ideia patrimonialista, né? Então, para tirar um pouco dessa carga patrimonialista, né, dessa teoria, eu prefiro utilizar, então, vítima e dano, né, que são conceitos mais genéricos, né? Eu vou iniciar essa exposição com uma pergunta, né? Ao sofrer um dano, é permitido à vítima permanecer inerte, aceitando passivamente o agravamento dos danos por ela sofridos? Ou seja, a pessoa sofre um dano, ela percebe que os danos por ela sofridos estão se avolumando. É possível a ela ficar parada, ficar inerte, vendo esses danos sendo agravados, sem tomar nenhuma providência para mitigá-los, para pelo menos estancá-los, né? Então, já dando spoiler, né, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, ao que me parece, isso não é possível, ou seja, a pessoa tem o dever de mitigar esse dano, ela tem o dever de realizar as providências que estiverem ao seu alcance para mitigar esses danos por ela sofridos. Essa ideia, né, ela foi trazida para o Brasil, ela começou a ser discutida no Brasil em 2004, né, um artigo da professora Vera Maria Jacó Fradera, um trabalho de 2004 intitulado "Pode o credor ser instado a diminuir o próprio prejuízo?", né? Então, acho que foi o trabalho precursor desse tema aqui no Brasil. Nem foi um trabalho que se aprofundou, que se cuidou de aprofundar, né, de se aprofundar nessa discussão, mas foi muito mais um trabalho de notícia. Ele está noticiando que existe essa questão, tanto que ela até iniciou, né, intitulou com uma indagação, né? Eu acho que essa questão nem devia estar ainda muito madura, né, na ideia dela, se realmente era possível ou não essa incorporação, embora ela já desse indícios de que sim, né, e embasando isso na boa-fé objetiva. Mas é interessante a gente, sempre que a gente trata desse tema, é importante a gente recorrer a esse trabalho da professora Vera Maria Jacó Fradera. Essa ideia, né, do dever de mitigar o próprio dano, ela tem uma inspiração no direito anglo-saxão, no duty to mitigate the loss, né? Então, é uma teoria desenvolvida no direito anglo-saxão que tem realmente essa ideia do dever da vítima mitigar o próprio prejuízo. Agora, quando a gente importa um instituto jurídico estrangeiro, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente não pode fazer essa importação de forma crítica, né? Inclusive, essa questão da relativização, né, da necessária contextualização dos institutos jurídicos no ambiente em que eles estão sendo aplicados, no ordenamento que estão sendo aplicados, é algo muito caro à Escola de Direito Civil Constitucional da UERJ, e, em particular, ao professor Carlos Conder, né, que se dedica bastante ao tema da historicidade e relatividade dos conceitos. Então, quando a gente olha para o duty to mitigate the loss do direito anglo-saxão e a gente importa, a gente se inspira nela, a gente tem que analisar se, no âmbito do nosso ordenamento jurídico, essa ideia é aplicável. E, se for aplicável, se é aplicável, com que adaptações, né? E, no caso, a gente analisando, logo no artigo 3º, da nossa Constituição, a gente percebe que a nossa Constituição consagra ali o princípio da solidariedade, né? Então, nosso ordenamento jurídico, um dos princípios, né, norteadores do nosso ordenamento jurídico é o princípio da solidariedade, né? E
analisando essa ideia do dever de mitigar à luz do princípio da solidariedade, nós percebemos que há, sim, uma compatibilidade, né, dessa ideia com o nosso ordenamento brasileiro. E pegando o gancho, né, nessa questão da solidariedade, é bastante difundida, né, bastante difundido, principalmente na nossa doutrina, né, a ideia de que uma relação obrigacional ela se trata de um processo, né, a análise da relação obrigacional como um processo, uma ideia trazida lá na década de 60 pelo professor Clóvis do Couto e Silva. Ou seja, a relação obrigacional não é algo estático, né, ela é algo dinâmico. Então, ela é um procedimento tendente à consecução de uma finalidade que é a satisfação das partes, né? Então, nesse sentido, as partes numa relação obrigacional, no âmbito de uma relação obrigacional, elas têm que agir de modo a promover uma satisfação mútua. Para quê? Para se atingir aquela finalidade da relação obrigacional, que é a satisfação de ambos, né? E é possível a gente trazer essa ideia para o campo da responsabilidade civil. Logicamente que quando a gente fala da responsabilidade civil, a gente está num campo em que já existe a causação de um dano, muitas vezes, né? Então, naquela relação jurídica em que já se pressupõe a existência de um dano, logicamente que a satisfação plena das partes não mais ocorrerá. Entretanto, é preciso que a gente analise a responsabilidade civil sob o seguinte aspecto. Havendo um dano, não seria exigível das partes que agissem no sentido de restringirem ao mínimo esses danos causados, né? Então, logicamente, né, numa relação obrigacional, as partes têm que agir no sentido de não causarem danos uns aos outros. Entretanto, uma vez ocorrendo esse dano, não seria exigível das partes realizarem as providências necessárias a restringirem esse dano ao mínimo, né? Então, eu acho que, ainda que você esteja numa situação, né, numa relação jurídica em que já tenha a existência de um dano já tenha sido causado, eu acho que a análise da relação obrigacional como um procedimento também pode ser utilizada nesse sentido, ou seja, de obrigar as partes a que reduzam, né, esse dano, essa patologia dessa relação ao mínimo. Isso pode ser aplicado quer à relação contratual, né, em que você já tem uma relação obrigacional pretérita, e aí no âmbito dessa relação obrigacional uma parte causa um dano à outra, né? Então as partes devem agir para que esse dano se restrinja ao mínimo, né? E também numa relação extracontratual, né? Então, mesmo essa ideia, né, da relação obrigacional como processo ter tido o seu cerne, né, numa ideia de relação de negócio jurídico, né, de uma relação contratual, mas quando a gente fala de uma relação extracontratual em que há um dano, né, numa responsabilidade, uma situação de responsabilidade civil extracontratual, essa ideia também é aplicável, né, logicamente que com algumas adaptações. E por que isso? Porque a gente sabe que o aumento do dano, ele acarreta um aumento, uma elevação na escalada do conflito, né? Uma elevação na tensão do conflito, uma elevação na insegurança jurídica, né? E o quanto mais a gente puder evitar isso, trazendo o dano para um mínimo, isso será desejável. Até porque quanto mais a gente se afasta desse mínimo, mais os custos sociais pela reparação vão também aumentando proporcionalmente. Então, a ideia é fazer com que a reparação nesses casos, evidentemente, se isso for possível, ela acarrete o menor custo social possível. E um segundo ponto, né, quanto mais você aumenta esse dano, né, você permite esse dano, essa escalada do dano,
mais difícil fica a própria reparação. E aí essa situação patológica ela permanece no tempo, o que não é desejável no nosso ordenamento. Na esteira disso, a gente pode invocar também o princípio da boa-fé objetiva, né? Verificando como esse dever de mitigar, ele também é compatível com o princípio da boa-fé objetiva. Das três funções, né, primordiais da boa-fé objetiva, acho que duas assim, são relevantes para a nossa análise aqui do dever de mitigar. A boa-fé objetiva como limitador do exercício abusivo de direitos, né, e a boa-fé objetiva como criador de deveres anexos. Então, na realidade, o que isso tem a ver com o dever de mitigar? Primeiro, né, se o devedor ele se queda inerte, né, a vítima, né, se queda inerte, não mitigando os danos, esses danos acabam se avolumando, e depois o que pode fazer a vítima? Ingressar em juízo, pleiteando a reparação desses mesmos danos que ela não atuou para mitigar, né? Então, a gente tinha uma situação de dano originária, ela se quedou inerte, esse dano aumentou, podemos dizer, talvez de forma artificial, e aí ela vai a juízo pleitear a reparação, e ela embute, né, nessa reparação pleiteada o valor correspondente a esse dano agravado. Então, eu acho que aí tem a ver, né, aplicar o dever de mitigar tem a ver com a aplicação da boa-fé objetiva sob esse viés de se evitar o exercício, né, abusivo do direito. E segundo a questão da boa-fé, né, o segundo aspecto da boa-fé relevante para o caso, que é a boa-fé como criadora desses deveres anexos, né? Então, à luz de todo o ordenamento, à luz desse princípio solidarista que permeia as relações jurídicas e se aplica, evidentemente, ao direito civil, um dos deveres anexos, né, em decorrência disso tudo, é exigir que ambas as partes, né, hajam no sentido de restringir esse dano ao mínimo, né, fazer com que as partes se tornem, fiquem mais próximas, né, daquela situação originária. Então, isso se aplica tanto à relação contratual como à relação extracontratual. E só para finalizar, né, embora o dever de mitigar não esteja calcada numa análise de nexo causal, ou seja, o dever de mitigar não se fundamenta numa análise meramente causal, mas, evidentemente, que se a gente fala de responsabilidade civil, a questão causal, né, a análise do nexo de causalidade é relevante. Então, qual é, na verdade, o papel do nexo causal nesse contexto? Existe um dano originário causado, cuja causa reside onde? Na conduta do ofensor. Mas, ao não mitigar esse dano, ou seja, quando a vítima se queda inerte e não mitiga esse dano, em algum momento dessa relação, essa cadeia causal acaba tendo uma transformação. Ou seja, quando os danos são aumentados por conta dessa inércia da vítima, é a inércia da vítima que passa a ser causadora dessa elevação dos danos, desse aumento dos danos. E, por isso, não seria cabível, né, a vítima originária pleitear em juízo essa reparação por conta desses danos causados por ela própria, pela sua inércia, né? Então, na verdade, em algum momento, há esse ponto de virada do nexo de causalidade, né? Isso, evidentemente, não contraria o princípio da reparação integral justamente por isso, porque, a partir de um determinado momento, o dano, né, esse agravamento dos danos deixa de ter a sua causa na conduta do ofensor originário e passa, então, a ter a sua causa na omissão, né, da vítima. Então, por isso que não há essa questão de você
pagar uma indenização só pelo dano originário e não pelo aumento, não acarreta uma afronta ao princípio da reparação integral. Tá? Então, são só essas pinceladas, porque esse é um assunto bastante vasto, mas eu acho que essas ideias aí são interessantes para o nosso entendimento inicial, né, dessa questão, que é muito aplicada pelos tribunais, né, a jurisprudência aplica bastante essa ideia do dever de mitigar, mas nem sempre aplica da forma mais técnica, né? Então, eu acho que essas questões iniciais são suficientes para a gente já ter um panorama dessa problemática. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Bruno Terra. Quero só registrar que o professor Bruno Terra é autor de um livro que é um marco nessa matéria, que foi publicado mês passado e está fazendo o maior sucesso, que é Dever de... Dever de mitigar o próprio dano. Dever de mitigar o próprio dano, publicado pela Lumen Iuris. Lumen Iuris. Pela editora Lumen Iuris. Já é um marco nesse assunto, que é tratado de modo muito superficial, né, Bruno, pela nossa jurisprudência, invocado, mas ninguém vai a fundo na discussão técnica. O professor Bruno Terra fez isso. E o professor Leonardo Feingold, esqueci de mencionar, ele está escrevendo um livro sobre os parâmetros, que é a dissertação de mestrado dele, sobre os parâmetros para aplicação da reparação não pecuniária, sob orientação do professor Carlos Conder. Então, só para registrar o privilégio que é para todos nós estarmos aqui ouvindo pessoas que são extremamente especialistas nos temas em que eles estão abordando. Então,